Olá a todos, estamos aqui para mais um Doçotoria do Trajetórias e hoje eu trago uma convidada super especial, uma advogada de nível internacional, que já atua em vários setores, que eu tive o prazer de ser minha chefe durante um tempo e que hoje está morando nos Estados Unidos e aprimorando aí os conhecimentos dela numa área diferente da área do direito. Eu chamo a Cláudia Politansky, que nos dá a honra dessa entrevista. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Ana, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Doçotorias Trajetórias. E eu queria começar a nossa conversa com você contando um pouco, né, da sua trajetória de vida. Assim, pode contar até desde criança, onde você nasceu, estudou, como é que você decidiu fazer direito. Tá, Vai então, compartilhando com a eu, gente. eu nasci em São Paulo, em 1970. Eu passei a maior parte da minha vida em São Paulo, capital, São Paulo, capital. Uhum. Eu estudei, eu sou judia, minha família é judia, então eu estudei numa escola judaica em São Paulo, chamada Colégio I.L. Peretz. Eu fiz toda a escola lá, né? Do primeiro, do mini Até o maternal ensino, até, até o ensino médio. eu ia falar terceiro colegial, mas A até o, terceira para nós é o terceiro enfim, colegial. até o final do ensino médio, né? Uhum. E era uma época, vamos dizer assim, interessante, que a gente vivia no Brasil, né? O final do ensino médio era aquela época em que a gente estava ali no início de uma transição para um regime Democracia. democrático e tal. Então era um momento de renascimento do movimento estudantil, que tinha sido em larga medida Oprimido, né? muito, né, durante os anos da ditadura. E quando eu resolvi prestar vestibular, hoje em dia, a gente tinha muito menos informação do que os jovens têm hoje, né? Total, nada, quase nada. A gente vivia num mundo que Tinha advogados na sua família? não Tinha. tinha, não Ah, tinha então, pior advogados na ainda, porque se família. Pois tivesse, é. você ainda tem uma certa noção, né? Não, eu não tinha nenhuma referência. A gente não tinha internet. E quando eu resolvi prestar vestibular, o que eu quis fazer foi estudar na São Francisco. Não era nem. Então tá bom. Eu queria estudar lá, porque lá tinham estudado pessoas incríveis, e eu achava que aquele espaço era um espaço muito especial. Eu não tinha a menor ideia do que era a carreira jurídica, sendo muito sincera. E assim, eu fico muito feliz que eu tenha feito essa escolha, porque eu acho que a carreira jurídica, tem algumas outras também, mas acho que especialmente a carreira jurídica, ela te dá um ferramental muito amplo para você poder desenvolver, obviamente, a carreira na área jurídica ou em outras áreas, né? Para mim, isso foi muito interessante ao longo da minha vida. Eu vou contar, usar a forma de pensar, a estruturação do argumento, A partir de onde você parte, né? Assim, é incrível. Eu acredito também, até te interrompendo um pouco, ela dá uma formação para quem tem interesse, lógico, mas uma formação de por, como e por que a gente chegou onde a gente vive um momento histórico, que é tudo uma questão histórica. Não tem a Né? menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então, assim, você passa a entender a forma como a sociedade se organiza, a forma como o poder é gerenciado, enfim, questões de governança, é tão amplo, né? Então, eu acho que, apesar da minha falta de conhecimento na hora de escolher o vestibular ali, eu fiz uma boa escolha. A São Francisco, ela era realmente ali a melhor faculdade de direito da América Latina. Eu tive o privilégio de ter ali não só uma turma incrível, mas como professores fantásticos. Então foram anos assim muito felizes. Eu, quando estava no quarto ano da faculdade, eu falei, bom, preciso começar a estagiar, né? Os estágios naquela época eram muito diferentes do que são hoje, né?
basicamente, os estagiários, eles iam com fichinhas ao fórum anotar o acompanhamento de processo, né? São coisas que a gente conta, as pessoas nem imaginam. Não conseguem, mas nem a gente, depois do evento aí do processo eletrônico, pois mas era... Fala assim, gente, era aquilo mesmo, né? Cláudia, lembra da ASP, que tinha as pessoas recortando o diário oficial, mandando para o advogado por cartinha? Essa é a nossa realidade. Revista de jurisprudência, enfim, aquela loucura, essa é a nossa realidade. Mas eu achava que o trabalho do estagiário era muito ruim. Eu tinha acompanhado alguns colegas meus de turma e eu achava que aquilo era assim, era muito office boy de luxo, era assim, eu falei, não é possível, entre ficar gastando meu tempo fazendo isso e fazer outras coisas, eu prefiro fazer outras coisas, então eu prorroguei até o 4º ano, quando num mural, e aí de novo, né, tem ali um mural na faculdade, aparece um anúncio do primeiro programa de trainee do Unibanco, e eu super me interessei por aquilo, e aí comecei a trabalhar no Unibanco. A área jurídica era uma área, assim, muito diferente da época que nós vivemos mais para frente, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu ajudei a transformar a forma como os advogados dentro do banco trabalhavam e tal, mas basicamente, assim, era um mundo de oportunidades, e aí era um mundo de oportunidades no banco e no Brasil. O Brasil estava começando a abrir as suas fronteiras, tinham ali um sem número de operações internacionais, fazia toda a diferença no mundo eu saber falar inglês. Então, no fundo, a área jurídica ela foi dividida entre as pessoas que sabiam falar inglês e as que não sabiam falar inglês. E as que sabiam falar inglês eram meia dúzia de meninas, porque nós éramos meninas muito jovens, que a gente Acho tinha... que não chegava a meia dúzia, não. Pois é, eu arredondei para cima, é verdade. Mas a gente tinha, assim, pouco repertório jurídico, mas a gente tinha muita vontade, muito dinamismo, acho que muita criatividade, garra, determinação, e aí eu acho que a gente, todas apaixonadas, né, pela dinâmica do mercado financeiro, a gente entendeu ali que a gente tinha que buscar uma forma diferente de estruturar a função jurídica dentro do banco, construir uma relação diferente com as áreas de negócio para poder viabilizar negócios que não eram óbvios no Brasil, aprender com a experiência. E assim foi que eu avancei na minha carreira. No final da década, lá em 1998, eu vim para os Estados Unidos, patrocinada pelo banco, fazer um mestrado. Nessa altura do campeonato, a gente já tinha passado, era uma fase de consolidação do mercado financeiro, né, pós-Plano Real, quando os bancos deixaram de ter ali a receita inflacionária, então você passou a ter muitos bancos quebrando, né? Então tinha um processo de consolidação do mercado financeiro. Eu acabei, então, me especializando na área societária. A gente não tinha ainda mercado de capitais no Brasil, ele era muito incipiente, mas ele começava a querer, né, surgir. Então foi justamente a época que eu vim aqui para os Estados Unidos fazer mestrado em direito societário, aprender com a forma como as operações societárias eram feitas, aprender com a regulação de mercado de capitais. E aí, quando eu voltei para o Brasil, era aquela época do boom da internet, né? Era uma bolha, mas enfim, foram ali N operações e a gente começou a ver o surgimento do mercado de capitais, as operações de M&A ganhando robustez, então eu estava ali no lugar certo, na hora certa, com o ferramental recém-adquirido, e assim eu tive uma chance de poder, enfim, desenvolver a minha carreira dentro do banco. Então, eu comecei como estagiária e ali para o início de 2000, lá em 2004, 2005, eu fui convidada para assumir a gestão da área jurídica toda do banco. Nesse momento, o Brasil tinha também se transformado e a gente não tinha percebido que havia uma indústria de contencioso de massa que havia se formado e que precisava ser lidada com uma forma
diferente, criativa, e não com o modelo tradicional De ficar lá na açãozinha e ficar, enfim, fazer argumentos genéricos e tal. Então, ali de novo eu tive a oportunidade de, eu digo com muito orgulho, revolucionar a forma como a gente conduzia o contencioso de massa, né, conseguindo levar para os juízes, sejam eles dos juizados especiais ou até, enfim, em recursos até o STJ, assim, elementos concretos em relação ao caso, de uma forma eficiente, que contemplassem não só os argumentos jurídicos, mas também as questões de fato ali que eram... Realidade, então, assim, a gente tinha lá em 2007, 2008, uma área jurídica muito diferente do que existia no mercado. Eu passei a fazer parte do comitê executivo do banco, o que também começou a me transformar como pessoa. Eu deixei de ser só uma advogada para passar a ser uma executiva, porque aí eu estava tomando decisões em relação a outras áreas e outras funções do banco. E a gente tinha realmente uma área diferente de tudo que existia. E aí veio a crise de 2008, aquela crise maluca mundial. O Brasil tinha uma condição muito melhor do que a maior parte dos países, mas não tinha como o Brasil não ser afetado. Né? E aí surgiram ali as condições para que pudesse ser feita a fusão do Itaú com o Unibanco. E realmente, assim, no contexto daquela fusão, os controladores, eles tinham uma visão muito clara de que eles tinham que conseguir escolher o que era melhor em cada uma das instituições, ao contrário do que tinha sido a trajetória tanto do Itaú quanto do Unibanco, que eram consolidadores de bancos, né, ao longo ali da adquiriam e absorviam, né? Absorviam, adquiriam, deglutiam, enfim, ali não. Ali o desafio era conseguir olhar função a função, pessoa a pessoa, área a área, o que era o melhor para poder... Na época eles falavam 2 mais 2 tinha que ser maior do que 4. E eu acho que eles conseguiram fazer isso. Não foi fácil. Claro, eu brinco eu brinco assim, primeiro teve a fusão, depois teve a confusão, porque foi uma desafio não. Ô, Cláudia, assim, falar a verdade, uma aquisição já é difícil. De você anular a cultura do outro, incorporar, já é muito difícil, né? Agora, uma fusão da análise combinatória, de combinar e de permanecer uma coisa e preservar a outra, deve ter sido muito mais complicado. Foi muito complexo, mas foi muito bem feito. Foi feito, eu acho que num tempo surpreendentemente rápido para a complexidade. E aí, de novo, na vida a gente tem que ter um pouco de sorte, né? E o fato é que nas áreas, né, na área jurídica, o Itaú não tinha ali lideranças consolidadas, estavam ali no momento de transição. O Itaú ainda vivia um jurídico com uma visão muito antiga, né, na forma de gestão. Então, assim, aquela experiência que a gente tinha conseguido construir nos anos de Unibanco, a gente levou para o projeto da fusão, e aí, assim, ficou ficou espetáculo. Evidente que o modelo a ser seguido era o do Unibanco, né? Não, e ficou um espetáculo, né? Depois de alguns anos, assim, eu digo isso com muito orgulho, eu ouvia de todos os lados, de novo, do juizado especial à Suprema Corte, eu ouvia juízes falando para a gente que a forma como a gestão do contencioso era diferente, os órgãos de defesa do consumidor passaram a enxergar o Itaú de uma forma diferente, enfim, foi muito bacana. Eu me diverti à beça, eu adorava despachar com os juízes do JEC, e assim, eu tive o privilégio de poder sustentar no plenário do Supremo, na maior causa que podia existir no mercado financeiro, que foi o julgamento dos planos econômicos, que a gente conseguiu... Nossa, que legal, você chegou a despachar lá, fazer uma sustentação oral. Ai, meu Deus. Oral no pleno do Supremo, Aninha. Que legal, tem gravado? Deve ter. Tá lá, tá. Se você procurar na internet, você vai achar. Não, com certeza, deve estar aí
porque é tudo gravado, tudo tudo gravado, televisionado, né? Deve estar, se procurar deve ter. Enfim, então eu fiz de tudo na carreira jurídica e acho que com sucesso e com muita criatividade e de uma forma muito legal, assim. Mas eu fui me transformando numa executiva. E isso foi ficando claro na forma como eu geria a área jurídica. Eu passei a gerir a área jurídica como um negócio do banco. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de assumir outras funções dentro do banco. Então, assim, quando eu encerrei a minha carreira em 2020, que foi o momento, final de dezembro de 2020, eu encerrei a minha carreira, eu vinha planejando já esse encerramento há algum tempo. Eu tinha sobre a minha responsabilidade uma quantidade enorme de áreas. Então, assim, eu era responsável, além da área jurídica, eu era responsável pela área de pessoas, pelo RH do banco, um banco de 100 mil funcionários. Eu era responsável pela área de marketing, pela área de comunicação corporativa, pela área de sustentabilidade, relações governamentais e institucionais, pela ouvidoria do banco. Enfim, era assim... jurídico, meu Deus! E a função jurídica. Então, todas essas funções eram funções assim muito, muito complexas e muito, muito robustas, né? Eu sei lá, nem sei te dizer mais, eu nem me lembro os números, mas eram assim, orçamentos de muitos bilhões de reais. Então, e foi muito legal, assim, eu me diverti muito, acho que eu dei o meu melhor, acho que eu fiz contribuições muito valiosas, formei uma equipe espetacular, e eu sempre procurei, você sabe, você foi da minha equipe, então você sabe que a gente sempre teve ali um nível de profissionais incrível, e eu quando saí, deixei ali as minhas áreas estruturadas, com pessoas prontas para assumir as posições, enfim, acho que eu fiz bonitinho, como tem que ser feito. Olha, Cláudia, né, eu trabalhei com você, você era minha chefe de 2000 quase 2004, né, finalzinho de 2003, acho que 99, acho que de 99 a 2004, e eu, assim, sempre via isso, assim, né, você já era diretora do banco, super jovem, acho que 30 anos, uma coisa assim. 30 anos, 30 anos. Isso. E assim, de uma competência, capricho, eu lembro assim de você se divertir, você era estudiosa, séria, eram assuntos muito complexos, isso eu peguei você só no jurídico. Você estava ensaiando essa questão de sustentabilidade, porque já estava entrando na pauta ali do jurídico e tal, mas era mais do jurídico mesmo. Então, eram questões muito complexas, você tinha muita objetividade, não ficava perdendo energia muito nas coisinhas, assim, e aí era bom, muito bom isso, porque a equipe ia com firmeza para as coisas, né? E eu lembro de você se divertir muito mesmo, você gostava. Eu sempre me diverti muito. Sempre foi assim. Sempre trabalhei muito, sempre trabalhei muito. Nossa, muito. Eu lembro de uma vez que a Fernanda te ligou e falou: Olha, mamãe, se você não vier agora, não precisa vir mais. Tem várias histórias assim, gente. Deu um recado assim, que ela era pequenininha, já deu assim: Olha, se não vier agora, não precisa vir mais. Eu nunca vou me esquecer e a gente riu, a gente não achava assim, a gente achava muito engraçado, né? Assim, obviamente que essa coisa de conciliar a maternidade com a carreira é longe de ser trivial. Não, eu tive ali os meus momentos, obviamente, de dúvida, mas eu tinha uma convicção muito forte de que seria melhor para as minhas filhas ter ali o exemplo de uma mãe que trabalha duro. E que se diverte trabalhando, né? Com certeza. E elas aparentavam isso desde sempre, elas estavam bem, sempre bem, assim, eu sempre encontrava elas... Eu, obviamente, assim, sempre fui uma mãe muito presente, né? Eu sempre falava assim, quando eu estava em casa, eu estava em casa, quando eu estava no banco, eu estava no banco. Então, era 100%, né, da minha atenção 100% e da minha da atenção. Naquele momento. E assim, eu sempre falo que
todo pai e toda mãe procuram fazer o que acham melhor para os seus filhos. Não acredito que os pais vão fazer, vou fazer isso porque eu acho que isso é ruim. Então, você sempre faz o que é melhor. O problema é que você só vê o resultado disso 2 décadas depois, né? Quando seus filhos já estão criados. Então, não dá muito mais tempo de mudar. Então, dá um alívio enorme. Eu, hoje, quando olho as minhas filhas, elas são assim, 2 mulheres incríveis, seguras de si, profissionais espetaculares, maduras, né? E família também gostam dos pais, né? Super, super, né? Então, acho que vocês dois, né? Vocês dois criaram muito bem as meninas. É difícil mesmo, né? É um desafio para nós. Sempre é, né? Sempre é, mas é um bom desafio. É um bom desafio. E aí você estava contando que você foi, né? Você assumiu esse monte de área e aí você fez essa programação de passar, então toda, né, de se retirar do Itaú. Carreira. Bem na pandemia, que a gente estava conversando antes, e aí na hora que estava planejado, chegou a pandemia. O que aconteceu foi o seguinte, né? 2 coisas aconteceram, né? No início dos anos 2000, talvez você se lembre disso, o Pedro Moreira Salles fez uma grande renovação do comitê executivo do Unibanco na época. E ele pegou uma série de pessoas que estavam lá há muitos anos e meio que aposentou essas pessoas. E aquilo, para mim, foi um aprendizado de vida, porque eu olhava aqueles homens que estavam ali, nos seus 50, quinta e sexta década, tinham tido a oportunidade de formar o seu patrimônio, porque tinham trabalhado e tinham sido muito bem remunerados, e estavam completamente sem chão, porque iam ter que parar de trabalhar. Não tinham nenhum interesse outro que não o trabalho. E aquilo para mim era uma coisa chocante. Eu falei, gente, não é possível. Assim, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu tenho a minha vida familiar, eu tenho os meus amigos, eu tenho outros interesses, e essas coisas, elas precisam ser preservadas, elas não podem ser esquecidas e você ser 100% trabalho o tempo todo. Então, aquilo para mim foi uma lição. Eu tinha guardado na minha cabeça, eu falei assim, em algum momento você tem que, e eu sempre dizia assim, o primeiro gestor da sua carreira é você mesmo. Então você tem que programar um momento em que você vai sair de cena. Isso para mim era uma coisa, e você tem que pensar e cultivar ao longo das próximas décadas, porque eu estava ali nos meus 30 anos, né? Ao longo das próximas décadas, você tem que cultivar outros interesses para quando chegar esse momento, você ter coisas que te interessem e que te motivem a dar o passo de encerrar uma fase para começar outra. Então, eu tinha isso muito na minha cabeça, e a quinta década, né, os 50, para mim, era uma data emblemática para isso. Então, isso era a primeira coisa. A segunda coisa é que, na medida, eu comecei a trabalhar muito jovem. Então, eu tinha 19 anos, 19 para 20, eu já tinha feito, 20 anos, quando eu comecei a trabalhar no banco, 20 anos. Eu era uma menina, então eu fui formada naquele ambiente, vamos dizer assim, do mercado financeiro. Era um ambiente masculino, era um ambiente competitivo, agressivo e tal. Obviamente que eu não estou aqui me vitimizando, mas porque eu acho que traços da minha personalidade casavam com esse perfil. Mas a verdade é que ao longo dos anos eu fui ficando uma pessoa mais exigente, mais dura, e um processo meio que de masculinização. E eu acho que até, honestamente, Ana, para poder chegar onde eu cheguei, eu tinha que ter seguido esse caminho, porque acho que se tivesse sido diferente, provavelmente eu não teria... teria feito outras escolhas. Minha carreira não teria se desenvolvido dessa forma. Mas o fato é que lá para o ido dos anos, sei lá, 2010, 2012, início dos anos lá para entre 2010 e 2015, nesse período, eu comecei a perceber que tinha um lado meu
que tinha ficado esquecido, que era um lado mais, vamos dizer assim, empático, um lado mais sensível. Isso ficou muito óbvio para mim quando eu assumi a função de pessoas, que eu tentei, num primeiro momento, impingir na área de pessoas a mesma dinâmica de gestão que eu usava nas minhas outras áreas, né? Aquela Cláudia dura, assim, uma chefe rigorosa, né, que estava sempre buscando melhor a qualidade, enfim, não era muito fácil trabalhar comigo, eu sei disso, eu sei que... Sinceramente, eu achava ótimo. Mas você sabe... Eu gostei, eu achei... Não, sinceramente, Cláudia, comigo você não foi assim, não. Mas tudo bem. Bom, enfim, mas a reflexão... Achei ótimo. Era uma autorreflexão, assim, eu era bem dura, assim, assim, não tinha muito espaço para enrolação. Você deve se lembrar de algumas pessoas ali que tentavam enrolar e não tinham muito espaço comigo. Eu era meio que assim, né? As coisas tinham que funcionar. E no final das contas, na gestão, ali, como responsável pela função de pessoas, eu comecei a perceber que podia ter espaço para um pouco mais de empatia, para um pouco mais de sensibilidade. E aí eu fui para terapia, e eu me lembro assim, eu falando com a minha terapeuta, eu falei assim, olha, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu olho no espelho e eu não sei se eu gosto da imagem que eu estou vendo refletida. Porque eu falei assim, eu deixei um lado importante meu guardado assim no fundo da gaveta de um armário trancado, e eu deveria resgatar, e eu fui resgatando isso. E a verdade é que esse lado mais sensível, mais humano, se por um lado ele me ajudou a promover pautas super importantes, como as pautas de diversidade e inclusão, que eu tenho muito orgulho de ter liderado no banco. Por outro lado, ele foi me mostrando que já não era mais tão confortável estar ali. Eu era sempre a única mulher, era sempre eu que tinha que fazer os contrapontos. Mas Era sempre... ainda, depois de tudo, ainda, porque quando eu estava com vocês, era um time, estava saindo o doutor Gilberto Vilas Boas e entrando um time de mulheres, Mas muito dinâmicas, no jurídico. No jurídico, mas aqui eu estou falando no Itaú. Entendi. Eu estou falando no comitê executivo do banco. Que não tinha mulher nenhuma, não tinha realmente. Não tinha. Eu era a única mulher. Quando a gente olhava ali, a gente tinha, olhando o banco inteiro, 100 mil funcionários, né? Quando a gente olhava, a gente tinha mais mulheres do que homens nos cargos de entrada, a gente tinha quantidades equilibradas ali até o primeiro nível de gestão. Quando começava a gestão, a cada nível, então era coordenador, gerente, superintendente, diretor, a cada nível perdia 10%. Assim, tinha problemas. E eu conduzi essa pauta de diversidade e inclusão com muita alegria e muita convicção. E eu sei que eu produzi uma mudança, assim, tão ou mais emblemática do que eu fiz na forma de gestão jurídica. E eu sou muito feliz de ter participado disso, fiz isso com muita alegria. De novo, fez bem para mim, fiz bem para o banco, acho que fiz bem para o Brasil, porque levei isso para o mercado financeiro também, porque eu era vice-presidente da Febraban, então toda a agenda de diversidade da Febraban também foi uma que... Você estava lá batendo nessa tecla. Mas eu comecei a perceber que talvez eu já não estava mais afim, eu já não tinha mais a mesma vontade, já estava cansada, né, de ficar travando determinadas batalhas. E aí eu comecei esse processo de reflexão de, bom, eu estamos aqui em 2017, 2018 foi quando isso... Eu falei, eu acho que eu tenho que começar a programar a minha saída. E aí eu comecei a conversar com os acionistas, a gente fez isso de uma forma muito restrita, só 3 pessoas sabiam. A minha família, ó, meu marido e minhas filhas sabiam, mas nem minha mãe sabia. Então era o meu marido, minhas filhas, os 2 acionistas, os representantes dos 2 grupos de acionistas controladores e o presidente do banco. Só. E a gente foi conversando sobre a data e a gente combinou que eu sairia, então, quando eu voltasse de férias, em março de 2020.
Você e o coronavírus. Eu e o Embarcando assim. A gente tinha ido em fevereiro, final de fevereiro era carnaval, né? Depois do carnaval, paguei o bônus de todo mundo e embarquei para uma viagem maravilhosa com a minha família inteira, que era a comemoração dos meus 50 anos, para o Egito e para Israel. E aí, no final da viagem, a gente quase fica preso no Oriente Médio, porque o mundo se fecha. E a gente chegou aqui no Brasil na metade de março, fui direto para quarentena. Na semana seguinte, a gente botou o banco inteiro de home office, e aí eu acabei tendo que prorrogar a minha saída para o final daquele ano, até porque para fazer essa transição, né? Porque estava todo mundo perdido. Pois é. Inteiro, né? Aí isso. você fez essa transição. Aí saí do banco. Meu marido, nesse mesmo momento, também resolveu repensar a vida dele de médico, resolveu, enfim, se aprimorar num hobby que ele tem já há uma década, que é de fazer móveis de marcenaria. Resolveu vir estudar nos Estados Unidos. Então, em agosto de 21, quer dizer, no segundo ano da pandemia, nós estávamos aqui nos Estados Unidos, ele estudando numa escola, num lugar assim super isolado, que não tinha o risco de coronavírus. Enfim, eu passei um ano assim descansando, não fazia nada. Eu ia na academia, que também era uma academia que podia ir, não tinha problema. Eu fui aprender a tocar piano, que era uma coisa que eu tinha muita vontade. Tá tocando? Assim, é um problema, né? Quando a gente aprende as coisas jovem, é uma maravilha. Quando a gente quer aprender as coisas velho, não. É assim, então eu aprendo. Mas você tá tocando? Não, eu aprendo até hoje. Não, eu tenho ali o meu tecladinho que nossa, vou ter que começar tudo de novo. Começo tudo de novo. Eu não vou avançar muito mais do que Mas realizou a vontade. Parabéns para você, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu posso brincar um pouquinho de tocar piano. Não, é porque tem gente que não continua, tem que continuar, isso que eu quero dizer. Não, tem que tocar todo dia. Se não toca todo dia, o dia que não toca, esquece. Mas, enfim, é uma delícia, é uma coisa que me dá muito prazer. E aí ele resolveu fazer mais um curso de marcenaria, e esse de 2 anos. Aí eu falei, bom, 2 anos não dá para ficar no piano e na academia, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí resolvi realizar um sonho que eu tinha desde a época de muito jovem, que era estudar história. Então eu estou fazendo um mestrado em história judaica numa faculdade aqui pertinho de Boston. Estou no meu último semestre. E tem tema, Cláudia? Você tem um tema do projeto? Então, eu cheguei ali, são 2 anos de curso, né? Falei, gente, eu tenho interesse no período todo, né? Menos no período bíblico, menos no período mais recente. Então, eu tinha uma visão de que eu me interessaria mais para o período, Idade Média, pré-moderna e Idade Moderna, né? O início da Idade Moderna. Eu tinha um cheiro de que o meu interesse ficaria por aí. Sim. E, de fato, é isso mesmo. Eu me amo, assim, eu achava que eu ia gostar mais da Idade Média, mas acho que a Idade Média tem ali tem o seu charme, mas, para mim, a Idade pré-moderna ali metade do século XV até, enfim, o século XVIII, para mim é ali, né, de 1400 a 1700, esse período assim, para mim é o mais legal. E eu estou fazendo, bom, só em paralelo com o meu trabalho no banco, eu fazia algumas atividades voluntárias na comunidade judaica. Uma delas é fazer parte de um conselho da escola que eu estudei, e agora eu sou a presidente do conselho da escola. E eu resolvi fazer, no meu projeto de conclusão de curso, um curso de história pré-moderna, pensamento judaico e história pré-moderna para os alunos do ensino médio. Então, eu estou construindo um que eles chamam de syllabus, super legal. Para você dar esse curso na escola?
ou implementar isso? Eu acho que tem professores para dar. Eu acho que eu não sei se eu teria, vamos dizer Não, então, assim. mas assim, um programa. É um programa, é um programa. Eu acho que eu não sei se eu conseguiria dar aula. Consegue sim, tudo bem. Mas Precisa ter paciência. A garotada é desafiadora. Adolescentes são desafiadores. Eu vejo pelos meus sobrinhos. Eu não sei se eu teria paciência para quem não está afim de estudar. Para quem está afim de estudar, eu tenho toda a vontade, mas tem o desafio de conseguir se comunicar com eles. Então, eu prefiro fornecer para os professores o instrumental que eu estou vendo super bacana na academia para eles poderem com a implementar. Que legal, nossa, Cláudia, é sensacional, né? Não é uma simples pesquisa, vai ter uma aplicação, vai ter realmente a prática, né? Que é a conciliação do acadêmico com a comunidade, né? Com a sociedade. Então é isso. Que demais! E aí você vai. Então, mas assim, é a história nesse período. A história e está localizada no mundo, ou como é que você faz? Então, obviamente tem que escolher, né? Porque é tudo muito grande, né? Então, como é que eu fiz, né? Tem um pensador que eu conhecia muito pouco dele e me apaixonei por ele. É um filósofo pré-moderno chamado Bento Spinoza, ou Baruch Spinoza. Olha, o cara é espetacular, espetacular. Eu tô, assim, apaixonada pela filosofia dele. É muito difícil. Eu estudei ela nesse período, né? O meu orientador é uma das áreas de especialidade dele, então eu tive a felicidade de poder ter aula com ele. É muito difícil, mas na hora que eu não acho que eu vou virar uma especialista em Spinoza, porque eu não sou filósofa e não tenho esse ferramental. Mas eu consegui entender, assim, a beleza do pensamento dele, e ele tem uma coisa de ser considerado, assim, meio que o precursor dos regimes democráticos, do pensamento da liberdade, e assim, uma forma, eu acho que a gente precisa nesse momento de mundo que a gente vive, assim, de uma de uma narrativa, vamos dizer assim, filosófica que nos permita, ter assim um caminho bacana, né? E acho que ele traz muito isso. Então eu resolvi usar ele como um personagem histórico para poder desenvolver um pouco do pensamento dele. Não dá para... O livro, ele tem 2 livros principais, né? O livro principal dele, eu acho que é totalmente inacessível para essa garotada. É muito, muito, muito difícil, mas eu acho que o pensamento dele não é. Então, a estratégia que eu estou propondo, e eu ainda estou no começo, né? Estou no começo do semestre, mas eu estou ficando, acho que, convicta de que funciona, é usar ele como um personagem histórico. Então, ele foi um judeu que nasceu em Amsterdã, de pais portugueses que tiveram que fugir de Portugal por conta da expulsão dos judeus de Portugal. Então, eu vou usar esse cenário como cenário histórico, porque a expulsão dos judeus de Espanha e Portugal permite falar dos judeus nas Américas, dos judeus no Império Otomano, e nos judeus e na comunidade judaica de Amsterdã, que é uma comunidade interessante. Eles eram todos acionistas das companhias das Índias, das navegações. Das navegações. Foram quem financiou, né? Que pôde acontecer. Então tem isso tudo, e ele então nasceu nessa comunidade, só que ele foi excomungado, e ele é persona não grata, porque o pensamento dele era um pensamento antagônico vamos dizer assim, a normativa judaica da época e até hoje, né? Ele é um cara polêmico do ponto de vista, vamos dizer assim, da visão judaico tradicional, e eu acho super interessante isso. Então ele é o meu personagem histórico central, e aí em torno dele eu quero estudar esse negócio.
Muito legal. Ai, que bacana, Cláudia. Sempre apaixonada e sempre se dedicando, né? E assim, instigando as pessoas, porque realmente eu fiquei super curiosa. Agora, quando você terminar, se puder dividir com a gente. Com prazer, com prazer. Com prazer. Que bacana. Então, você está aí, está no primeiro semestre, último. No último mas no começo do semestre, último semestre. No começo do último semestre. Eu tenho até abril, assim, para poder terminar. Né? Então, 5 anos depois do seu outro encerramento, né? Só que esse é um recomeço, né? Um começo para outras coisas, né? Eu tenho muita vontade de me dedicar. Eu tenho esses 2 conselhos, eu tenho alguns conselhos, mas esses 2 são os principais, né? Que é o conselho da escola, que essa é a minha principal ocupação, e eu faço parte também do conselho do Hospital Albert Einstein. E lá eu tenho a responsabilidade de liderar o comitê de responsabilidade social e sustentabilidade, que é super bacana. A gente tem ali, o Einstein é um dos melhores hospitais do mundo, é o melhor hospital da América Latina. Ele foi fundado pela comunidade judaica na metade do século passado, e realmente assim se tornou um lugar de medicina de ponta. Com interlocução com a academia, né? Tem muito. A gente tem uma faculdade que rapidamente se transformou uma faculdade de referência, não só na carreira, na faculdade de medicina, mas de enfermagem e gestões afins. E o Einstein tem esse propósito de levar uma gota de Einstein para cada pessoa da população no Brasil. Então, tem ali, a gente sabe que o Brasil ele tem desafios enormes do ponto de vista da gestão da saúde, mas a gente tem as iniciativas de procurar levar o nosso modelo de gestão para a gestão dos hospitais públicos. Então, tem alguns hospitais públicos que nós gerenciamos e que a gente consegue levar o padrão de qualidade que a gente tem lá no Einstein do Morumbi para esses hospitais, podendo levar uma medicina de ponta para a população no Brasil. E a gente procura, dessa forma, enfim, aos poucos, né, tentar expandir isso o máximo que a gente puder para o Brasil. Então, educação e saúde são as minhas 2 áreas, assim, de foco, vamos dizer assim, nessa próxima fase, e eu estou super animada. Que legal, Cláudia. Muito bacana mesmo, muito linda a sua trajetória. Muito obrigada por dividir com a gente, né, para que a gente possa conhecer essa história tão linda, e depois você volta para contar os próximos capítulos. Combinadíssimo. Tá bom? Tá Muito ótimo. obrigada, viu? Um grande beijo para você. Muito bom te ver e tudo de bom. Obrigada. Aí eu peço para o marketing cortar. Tá bom. Se você quiser que tire alguma coisa, mas eu acho que foi super maravilhoso. Que bom, fico feliz. Muito legal, Cláudia. Obrigada por ter dedicado esse tempo aí para o nosso reencontro. Um prazer. Não vamos ficar mais tanto tempo sem se ver. Não precisa tanto, né? Mas é que você estava super corrida, VP do banco e tal. Aí eu falei, não, quer saber? E assim, eu converso com a Diana sempre, né? Pelo menos umas 2 vezes por ano e tal, com a Leila menos, mas eu também procuro. E eu falei, gente, não vai. Aí sempre fica assim, não, quando eu for para São Paulo, eu marco com a Cláudia. Eu falei, quer saber? Eu vou achar o Instagram dela e eu mesma vou falar, porque tá todo mundo ocupado. Mas você sabe que a gente se encontra, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Não, elas me falam que vocês se encontram, que combina, que vai, mantém essa amizade e tudo, mas assim. Eu tenho foto aqui. Como é que é o nosso nome? A gente tem um grupo. É a AGN, uma coisa assim, me colocaram no grupo. Não esse. Eu tô dizendo, é um grupo só nossos. Quer ver? A gente. Eu vou te mandar uma foto que a gente tem aqui. A gente tirou isso. Cadê?
Ô, Cláudia, você sabe que quando começou essa pandemia, eu comecei a pesquisar e tal, eu achei aquele Átila Yamarino, né, que estuda e tal, e ele falou, olha, essa pandemia vai durar uns 4 anos, porque não Nossa, tem E aí eu me preparei para 4 anos, você acredita? Todo mundo falou, jura? não, daqui 6 meses, Eu falei assim, não, gente, isso daqui, ó, nós vamos fechar 4. Eu fechei o escritório também. Meu sócio Nossa, estava em Portugal, e foi meu aniversário. Meu aniversário é 11 de março. Dia 13 de março, a gente foi num barzinho aqui, eu toquei, o Luiz tocou comigo e tal, assim, já com o coronavírus, assim, né? E aí, na semana seguinte, eu estava num drama, eu falei, Luiz, não sei se eu fecho o escritório, se eu não fecho. Ele, gente, não Ana, dá. você não vai precisar decidir porque o prefeito fechou a cidade. Não, uma desgraça, gente, uma desgraça completa. Aquilo foi uma. Ó, te mandei aí uma foto. Nossa, ali que a gente. No Isso Zap. aqui foi. Isso foi Ai, que no. lindas! Isso Ai, foi em Paraty, ah, que a gente que se juntou. linda foto. Elas vão se encontrar semana que vem. Eu não vou, eu vou para o Brasil daqui 2 semanas e aí não vou conseguir pegar. Então elas vão se encontrar de novo. Enfim, a gente vira e mexe. Quando a Diana vem para São Paulo, a gente tenta casar. Eu é que estou agora mais longe, então tá mais difícil. Mas vão se encontrar sempre, né? É isso aí. Então tá bom, Cláudia. Bom, Mil querida, beijos. Muito beijo. obrigada. Tudo de Imagina, bom foi para um vocês. prazer. Aí manda um beijo para nós. Eu mando, obrigada. Manda para o Luiz também. Mando sim. Beijo. Tchau, tchau.